as áreas afetadas pela infidelidade dos dízimos em Israel. Alguns crentes e até obreiros acham que não se deveria chamar de ladrões os que sonegam os dízimos ao Senhor. Tudo bem, não vamos chamá-los de ladrões, mas que estão roubando a Deus, estão. Recordemos mais uma vez as palavras do profeta: roubará o homem a Deus? E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. A sonegação dos dízimos no tempo de Malaquias estava acarretando prejuízos nas mais diversas áreas. O mesmo pode ser aplicado aos dias de hoje. Quais eram as áreas afetadas pela infidelidade do povo de Deus? Citaremos aqui apenas 3. Primeiramente, gostaríamos de falar da área ministerial. Como os dízimos eram sonegados, os levitas e demais obreiros do altar abandonavam o ministério a fim de procurarem outros afazeres para sustentar suas famílias. Eis o que constatara Neemias: também entendi que o quinhão dos levitas se lhe não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Neemias, capítulo 13, versículo 10. Não podemos esquecermos de que os obreiros precisam cuidar de suas famílias, educar seus filhos e dar-lhes assistência médica. Se quisermos obreiros de tempo integral, devemos dar-lhes o suporte necessário a fim de que eles cuidem do nosso bem-estar espiritual. Isso está também em Lucas, capítulo 10, versículo 7. Digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. De que forma podemos manter os obreiros na casa de Deus? Não existe uma outra forma mais digna do que sendo dizimista. Ser dizimista já é o suficiente para manter a obra de Deus de pé. Um outro problema que acontecia em Israel era na área pessoal. Como retivessem os dízimos, os hebreus não mais contavam com a generosidade e a abundância da providência divina. Agora, até as bênçãos encontravam sob maldições. E o Senhor disse: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. O salário dos hebreus parecia estar sendo jogado num saco furado. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe no saquetel furado. Ageu, capítulo 1, versículo 6. Será que o mesmo não está acontecendo conosco? Exigimos que a igreja tenha um programa missionário, mas não trazemos os dízimos à casa do tesouro. Reivindicamos que tenha na igreja um esquema de assistência social, mas somos incapazes de alçar nossas próprias ofertas. Queremos que a casa de Deus seja digna do seu nome, mas não colaboramos com um tijolo sequer. Por conseguinte, como poderá a obra de Deus avançar se as nossas mãos encontram-se cerradas? Um outro problema era um problema na área nacional. Contribuamos com mais amor e liberalidade para que o nosso país seja realmente abençoado. Se todo o povo de Deus for fiel nos dízimos, temos certeza de que o produto interno bruto das nações duplicará nas próximas décadas. Como seria bom se as nossas autoridades se mostrassem sensíveis ao envio de divisas aos missionários. O governo precisa saber que o dinheiro que sai do Brasil com essa finalidade está abençoando nações e povos não alcançados pela palavra de Deus. Autoridades, o Deus Todo-Poderoso tem um firme compromisso com a nação que se faz missionária. Há 2 anos atrás, o nosso apóstolo foi enviado a fazer missões na África. Isso demanda gastos enormes e esses gastos vêm dos dízimos e ofertas do povo de Deus. Para a obra de Deus se sustentar, ela precisa dos dízimos e ofertas para abençoar o andamento dela. Sem o dinheiro, não tem condições de manter a obra do Senhor de pé. Deus conta com os dízimos dele para que a sua obra seja abençoada. Porém, no que tange ao pastor,
É dever de todo pastor, obreiro, líder de igreja ensinar, doutrinar e fiscalizar a entrada de dízimos e ofertas voluntárias na igreja por algumas razões. A primeira razão é que quando os irmãos não dizimam, o devorador permanece na casa deles e isso causa um impacto negativo na igreja, pois essas pessoas permanecem em desertos intermináveis com níveis de demônios por escalas atacando o tempo todo, como está escrito em Joel capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. O primeiro é o gafanhoto devorador, silencioso e oculto. Esse tipo de demônio trabalha sem ninguém perceber. Um copo quebrado, uma xícara, uma dívida, um salário atrasado, uma dívida de cartão que nunca termina e assim vai a economia. O segundo é o gafanhoto cortador. Esse tipo de demônio já mostra seus efeitos como desemprego, portas fechadas, dificuldades, enfermidades, remédios e outras coisas. O terceiro é o gafanhoto migrador. Já no nível do migrador, são demônios que vêm de vez em quando, porém em momentos inesperados, trazem prejuízos grandes que muitas vezes deixam indivíduos com cabelos em pé, sem saber o que fazer. Um carro roubado, um emprego perdido, uma doença cara, um carro batido e outras situações. E por último, o gafanhoto destruidor. Essa é a pior escala de demônios que vem com apenas uma missão: matar, destruir. É o que eles sabem fazer. Quer dizer, pastor, que se eu não for dizimista, essas escalas de demônios todas vêm sobre minha vida? Não. Não é por causa do não ser dizimista, mas sim por causa da infidelidade. A verdade é que se você não conseguir ser fiel a Deus em uma coisa tão simples, com certeza não será capaz de ser fiel a Deus nas causas radicais. E aí terá uma grande brecha para pecados e ilegalidades para demônios em outras áreas. Quando estamos com os olhos espirituais abertos, fechamos as portas e um gesto simples de fidelidade faz com que o Senhor nos proteja as finanças ao consagrarmos a Ele nossos bens. E isso é feito quando entregamos os dízimos e ofertas no altar. A segunda razão é que o dinheiro que circula no mundo já vem carregado de maldição. Note que essa nota que você recebeu já passou por diversos lugares, bares, pontos de droga, prostituição, já vem em si carregada, mas quando chega em sua mão, tudo é santificado pela prática de consagração e adoração ao Senhor. E isso é feito quando você entrega os dízimos. E um terceiro fator é o fator da gratidão ao Senhor. Quando eu recebo dinheiro, eu sei que sem Deus isso não seria possível, pois Ele me deu saúde para trabalhar, ar para respirar e vida para aproveitar. E ainda abriu as portas para que eu pudesse me dar bem. Tudo o que Ele pede é que eu seja fiel a Ele, devolvendo o que Ele é de direito para poder contribuir para a obra dEle. Daí, quando eu não faço isso, estou simplesmente declarando que não preciso de Deus em minhas finanças e, por essa razão, estaria por minha conta própria. Veja que dizimar é uma questão de sabedoria e disciplina. A igreja precisa ser ensinada para que os que não o fazem por rebeldia também não devam estar em cargos de liderança, pois o líder é um influenciador de pessoas.